Tudo bom, querida? Tudo ótimo, e com você? Tudo bom. Faz o seguinte, se apresenta pra gente e depois eu quero saber como que é essa vida de professora dos filhos. Por favor. Tá, então meu nome é Ingrid, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, mas eu moro em Utah já vai fazer 16 anos. Não, já fazem 16 anos, faz 17 anos. Uhum. Tenho quatro filhos. O Liam tem 14, o Nathan tem 12, a Evelyn tem 11 e o James tem 6. Assim, tenho mais dois filhos do primeiro casamento do meu marido. Só que quando a gente casou, eles eram pequenos, agora já cresceram, já saíram de casa, já só tem quatro em casa agora. São o que a gente faz o homeschool. Só quatro. Só quatro, é. Não, o que E não, só vai ser isso. não, e não é muito. O negócio é que eu tô pensando, você vai contar pra gente, vai chegar lá, mas eu tô pensando, uma coisa é você dar aula pra tipo 12, 13, 14 anos, todo mundo junto, sei lá, ou 7, 8, 9. Agora a diferença da idade, né? É, porque você tem que lidar com o nível de cada um, né? Uhum. Então você tem que aprender que funciona. Até porque você começa uma coisa com um filho, aí pensa, agora já sei fazer isso perfeitamente. Aí vem um outro filho e é um estilo completamente diferente. Aí você já tem que jogar do lado e descobrir o que funciona para aquela outra criança que é diferente do que você estava fazendo antes, né? Então, vai de acordo com cada criança, né? Aham. E me conta, você é professora? Por que que você teve a ideia de. A ideia. Genial, eu acho genial. Se você consegue fazer isso com seus filhos, gente, você é a melhor mãe do mundo, porque eu adoraria, mas eu não consigo. Por que que você teve vontade de fazer isso? Não sou professora. Hum, Quando meu filho mais velho estava com 4 anos, eu não sei dizer aonde que eu vi essa palavra homeschool, porque do Brasil nunca não conhecia, né? Não sabia nem que existia. Aí eu vi essa palavra. Aí perguntei para meu marido, eu falei, o que que é homeschool? Porque ele que é americano, né? Eu perguntei, o que que é homeschool? Ele falou, olha, isso é coisa pra gente esquisita. As pessoas que eu conhecia que faziam homeschool quando eu estava na escola eram pessoas esquisitas. É claro que eu falei, não, então deixa pra lá, né? aham, Não toquei mais no aham. assunto. Aí ele estava com 5, ele estava fazendo pré-escolar. Aí quando ele estava com 5 anos, ele estava fazendo alfabetização, que só eram 2 horinhas e meia pela manhã, de segunda a sexta, né? Uhum. Aí, eu não sei por que a palavra homeschool me veio na cabeça novamente. E eu não sabia o que que era. Não queria perguntar ao meu marido, porque ele já tinha falado que era de gente esquisita, então eu não queria tocar no assunto. Uhum. Aí eu fui chamada, da igreja que eu participo, eu fui chamada na presença da primária, que lida com criança. Uhum. Aí nossa primeira reunião, comigo e as mães, e tinham as crianças do lado brincando, aí minha amiga perguntou, né, que você não era minha amiga, eu não conhecia muito ela ainda. Ela falou, então o Liam, né, ele vai fazer primeiro ano, no ano que vem, ele vai para o Siga Lily, que é a escola aqui do lado. Uhum. Aí eu falei que não sabia. Aí eu falei porque eu estava pensando sobre homeschool, mas eu não sabia o que que era. Aí ela falou, eu faço homeschool já fazem 2 anos. Eu falei, o quê? Me conte, como é que é isso? E ela não era Aí pronto, ela estranha. veio pra minha, aí ela veio pra minha casa e ela e uma amiga dela que fazia homeschool para conversar comigo e meu marido, né? Aí eu falei, nossa, era isso que eu queria pra mim. Vamos fazer. A meu marido, não, peraí, Ingrid, vamos mais devagar aí, né? Vamos entender. Eu falei, meu bem, olha, você vai trabalhar. Uhum. Quem vai fazer sou eu. Você não tem que se preocupar. Você vai estar no trabalho. Uhum. Eu que vou estar fazendo. Aí ele falou, tá certo. Aí pronto, ficou decidido que eu ia fazer. Hum. Aí você tem que aprender como que funciona. Mas só assim que começou, tá? Ah. Eu, com a minha cabeça dura, eu só senti que eu tinha que fazer. Não sabia como que era, não sabia como ia ser. Só falei pro meu marido, a gente vai fazer, porque eu sou cabeça dura, né? E pronto. E ele falou, não, vamos conversar. Eu falei, não, a gente não tem Tá que conversar. decidido. Você vai trabalhar aqui. Você só vai receber os benefícios, você não vai fazer. Aham. Aí pronto, foi assim que começou. Isso foi o quê? Quase 9 anos atrás, né? 8 anos e meio atrás. E a gente tá aí até então. E você quis fazer por causa da aventura? Ou você quis fazer por algum motivo, tipo assim, não, eu acho que eu consigo ensinar meus filhos melhor do que a escola, e eu quero fazer no ritmo deles, ou algo assim. Olha, nem foi. Tanto que no começo, quando eu decidi que ia fazer, eu fiquei um pouco receosa. Por quê? Porque inglês é a minha segunda língua, Uhum. né? Se fosse em português, eu ficava mais tranquila, mas era a minha segunda língua, eu ficava com receio. Aí meu marido, ele mesmo incentivou, ele falou, não, não tem essa, né? Porque segunda língua, o que você não pode fazer? Uhum. Você fala inglês. O que você não sabe, você aprende É junto, é. Você verdade. vai ensinando e vai aprendendo.
E foi o que aconteceu. E eu aprendi muito mais sobre a língua inglesa ensinando meus filhos do que nos cursos no Brasil, né? Uhum. Não tem nem comparação. Aprendi junto com Que eles. As legal. gramáticas, assim, no Brasil fala, a gente vai fazer assim, mas não explica completamente o porquê que é assim. Eu fazendo com os filhos que eu aprendi. Ah, essa é a regra. Agora eu entendo por que que é assim, entendeu? Eu aprendi junto com Que eles. E a gente cresceu legal. junto na língua. Que legal. Então, o fato. Mas aí eu tinha receio. Eu tinha receio no começo. Meu marido incentivou, falou: não, se você vai fazer, então faz, acredita e faz. Então, assim, porque eu tinha esse sentimento que eu tinha que fazer. Não sei explicar, não é aquela coisa, eu vou fazer porque eu sou professora, sou melhor que minhas professoras, eu posso fazer melhor. Não. Uhum. Eu só tinha um sentimento que eu tinha que fazer. O porquê eu não sabia. Eu só tinha sentimento e fiz. Agora eu sei o porquê, né? Já se passaram 8 anos e meio, é uma rotina da família, agora eu sei o porquê, mas no começo eu não sabia. Ai, que bom. Você quer compartilhar com a gente o motivo ou é assim, uma coisa? Claro, claro. Então, assim, quando eu comecei, era mais aquela coisa de sentimento que eu tinha que fazer. Meu filho ia fazer 6 anos, então era para ele na primeira série, que nem você estava falando sobre o seu Uhum. filho. E eu tinha aquela coisa, ai, tão pequeno, tão tímido, vai passar o dia todinho de novo, às 3h30 da tarde. Então, assim, eu queria ficar mais um pouco em casa, Sim. né, do que sair. Então, com o passar dos anos, eu fui entendendo, é uma rotina da família. Então, assim, se a gente não tivesse fazendo homeschool, eu tenho certeza que a nossa família não seria tão unida como é Hum. agora. O marido, ele tem uma diferença de 5 anos do irmão mais velho para ele, e uma diferença de 6 anos dele para a irmã mais Hum. nova. Então, ele sempre sentiu que ele estava sozinho, né? Sim, ele era muito tímido, sentia que estava sozinho. E pelo fato da gente fazer homeschool, eu tenho uma diferença do James, que tem 6, para Evelyn e os outros que já têm de 11 para cima, Hum. né? E a gente sente isso, por quê? Porque eles passam o dia juntos, Hum. eles fazem tudo juntos, eles são melhores amigos um do outro, e também pelo fato de você lidar com o nível de cada criança. Por Hum. exemplo, meu marido, quando ele estava na escola, e eu até a mim mesma também, a gente está numa classe, por exemplo, 30 Hum. alunos. Estão todos em níveis diferentes, né? É. Não estão todos no mesmo nível. Claro que a professora não tem tempo de trabalhar com cada aluno individualmente, né? Você Uhum. trabalha com uma classe. Então, assim, você fazendo homeschool, a gente tem a oportunidade de trabalhar com cada criança individualmente. Então, meu marido, ele era mais avançado em certas matérias e era mais devagar em outras. Então, às vezes, ele se sentia meio que estúpido porque não conseguia entender isso que alguém mais estava Aham. entendendo. Eu também partilho essas coisas, né? Porque não estamos todos no mesmo É. nível. Mas no homeschool é diferente. Meu filho mais velho trabalha com uma matemática que não funciona para o outro. Então, e com o tempo, eles conseguem chegar no mesmo nível, mas de uma maneira diferente de aprender, né? Porque cada um tem uma maneira diferente de aprender. Sim. E No, isso, assim, eu não conhecia muito homeschool, então eu queria tratar todos numa caixa só, né? é Todo isso que mundo eu ia vai te aprender a mesma perguntar, como que você coisa. faz para passar matérias, não, não matérias, mas assim, níveis diferentes enquanto eles estão todos lá. Você faz a aula no mesmo horário, senta todo mundo junto no mesmo Todo horário. mundo junto. Então, assim, a gente começa a gente chama Devocional dos Beecrofts, que é o nosso sobrenome, né? Você faz o que você quiser. Então, a gente começa assim, por causa da nossa religião, a gente gosta de introduzir religião no nosso homeschool, é grande parte do nosso homeschool. Então, a gente começa com uma oração, a gente lê as escrituras, todo mundo Legal. junto, a gente juntas. Aí, como tem uma criança pequena, a gente lê uma historinha de criança, de escritura, né? Se você é de uma religião diferente, você usa a Bíblia, você vai estudar só a Bíblia, porque é o que você acredita. Ou se você não tem nenhuma religião, você pega, a gente fala a cesta básica do devocional, né? Que é o que é mais importante para você com família, antes de você separar para assuntos individuais de cada criança. Então, para nossa família, a gente começa com uma oração, começa com escritura, começa com a gente lê livros clássicos como família. Uhum. Então a gente pega um clássico, lê um capítulo por dia com a família e conversa sobre aquele capítulo. A gente coloca histórias juntas, a gente aprende a história. Quando o filho fica um pouco mais velho, que está no nível diferente, aí você já dá um trabalho extra que ele pode fazer individualmente, né? Mas junto da família, a gente está falando sobre aquele mesmo Hum. assunto. E faz projetos sobre aquele assunto, mas não é difícil, assim, parece, ai, nossa, como é difícil, né? Porque tem crianças já diferentes, mas não é. Você vai ver que esse projeto funciona para o mais velho e os mais velhos sempre conseguem fazer sozinhos. Só te fazem Hum. perguntas quando precisa. E você focaliza mais no novo, né? A criança mais nova que precisa mais de ajuda. Então, tem como conciliar. Por exemplo, se você está fazendo Hum. matemática, um filho está em um nível, ele está lá fazendo, tentando resolver. Mas também você tem que saber qual é o seu estilo. Hum. Porque
pessoas que fazem o homeschool só pelo computador, né? Você tem aulas ao vivo, que você está entretendo com o professor, que nem agora as crianças estão fazendo em Sim. casa por causa do COVID-19, né? Ou tem aulas que são gravadas, que você só assiste os vídeos e resolve os problemas, tal, e pode perguntar para sua mãe ou seu pai, quem quer que está lhe ensinando, se tiver Hum. pergunta. E tem o estilo que é só livros, que você não tá, a criança não está no computador, ela está fazendo por livros. Isso você tem mais a participação dos pais, mas é mais quando eles são mais novos. Quando eles são pequenos, que tem muito mais participação dos Hum. pais. Mas é uma rotina diária que com o tempo eles fazem sozinhos. Eles só te perguntam quando não entendem. Mas eles procuram fazer sozinhos. Então, assim, no começo me demorava mais tempo. Hoje em dia já é mais fácil. Eu focalizo só uma Então, criança e os outros. então, os mais velhos, eles, por exemplo, vocês sentam ali para fazer, vamos supor que vocês fizeram um devocional e tudo, agora vai fazer, sei lá, matemática. Os mais velhos, eles estão ali fazendo sozinhos e vão só te perguntar. E você ensinar mesmo, você está ensinando só os mais novos. Os mais velhos, eles estão aprendendo sozinhos, né? Estão desenvolvendo Exatamente, porque é isso. uma rotina, né? E tem aquela pergunta que tem pais que perguntam: ah, mas eu não sou bom em matemática. Como que eu ensino? Tem a internet. Se É. você não é bom naquela. Tem vários programas na internet de graça que Uhum. a criança assiste o vídeo e começa a tentar fazer. Se não entende, aí você também está vendo o vídeo. Vão trabalhar juntos e os dois vão aprender juntos. Era assim no começo comigo, porque o meu filho mais velho, ele acabou de fazer 14. Então assim, é para ele estar na oitava série. Só que como a gente faz em casa desde o começo, ele vai começar agora, porque as aulas terminam agora pra gente no final de Uhum. maio. Então, em agosto, quando começar as aulas dele, ele vai fazer as classes que seria do segundo grau, mas que você pode dar no começo da faculdade, ele vai fazer na faculdade pela internet. Tem o Snow College, Hum. que é uma faculdade aqui perto de casa. Então, em vez dele ir para nona série, que seria o que no Brasil nona Eu série? acho que é o primeiro Primeira colegial, não é? série. Bom, é que agora mudou o nome. A Mariane, se você tiver aí, Mário, você que é professora, conta pra gente. Qual que é o nome agora? Porque na minha época era primeiro colegial, né? Na minha época também era primeiro colegial. Mas assim, você pode fazer pela internet. Tem vários programas que você pode fazer. Eu não sei dizer como que é no Brasil, Hum. né? Porque não faço homeschool no Brasil. Eu já ouvi falar que muitas famílias fazem homeschool Olha, no Brasil. Eu vi postagem que fala que mais de 3.000 famílias no Brasil fazem não homeschool. sabia. E o que eu também não sabia. Eu não sabia Olha. disso. Ó, a Mari falou que chama Mas agora tem nono ano. Então chama nono ano. então pronto, o nono ano do Brasil, que era o que ele iria começar. Mas pela internet ele vai fazer através da faculdade do Snow College, que é aqui em Utah, onde eu moro. Então, no caso, quando ele termina o high school, depois que ele faz, né, o nono, 11º e 12º, que seria como nono, primeiro, segundo, terceiro colegial, não sei se chama colegial Acho que não agora. ainda, no Brasil, não sei. Aí ele termina o segundo colegial com 2 anos de faculdades ao mesmo tempo. E sai de graça, Então, não é? depende. Ah. Então, isso que eu ia falar também. Depende como que você faz o homeschool, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei diferente sobre o homeschool, não é uma coisa para o E país você inteiro. precisa Então, os Estados aplicar, Unidos, né? Não é uma coisa assim, falar, ah, não quero que meu filho vá para a escola e eles ficam em casa, tipo hippie, não é assim. exatamente. Quando chega a 6 anos de idade, que é o horário que é a idade de primeira série. Uhum. Porque você não é obrigado a fazer para a escola, você não é obrigado a fazer a alfabetização. É só mais a primeira série que eles esperam que você se matricule na escola. Então, se você decide que você vai fazer o homeschool, vai de acordo com o estado a estado. O estado que eu moro, que é de Utah, é super tranquilo. Você só vai no distrito, assina o papelzinho, eu vou fazer homeschool. E Uhum. pronto. Faz o que você quiser em casa. Você não é obrigado a tomar nenhum teste no final do ano. Você não é obrigado a fazer nada. Ninguém vai bater na sua porta e perguntar: você está fazendo ou você não está Ah, fazendo? Você tem que pensar que é mais fácil mandar os filhos para a escola por 6 horas por dia do que ficar em casa de perna pro ar, sem fazer nada, né? sim, eu Então eles concordo, esperam que você esteja eu fazendo. É concordo. mais difícil Ó, o fazer pessoal tá isso. falando aqui, Ingrid, a Virgínia falou que nono ano é a última fase do fundamental maior, depois é o ensino médio. A Rô te perguntou, ela tá perguntando como você organiza o cronograma dos assuntos estudados. Existe um padrão nacional?
Que acho que é um pouco do que você estava falando, varia por estado. Como que você planeja? Existe um padrão. Tipo, se você. Porque antigamente não existia muito homeschool, mas hoje em dia, aqui, por exemplo, tem milhares de famílias que fazem homeschool. Então, antigamente, se você queria se formar para ir na faculdade, tipo, homeschool em casa, você não recebia um diploma. Então, você teria que fazer. Não, como é que é aquela prova que você Acho que é o faz no Brasil? supletivo. Se você não fez É o escola, depois você supletivo, faz o supletivo, ele conta como se é o fosse. supletivo que É, chama. Aí você faz a prova e recebe o diploma do primeiro grau, o diploma do segundo grau. É é o supletivo que GED chama? nos Estados Unidos? É supletivo, é. Exatamente. É supletivo que chama, pronto. Antigamente, homeschoolers tinham que fazer isso. Hoje em dia você não precisa mais. Por quê? Porque já tem tanta gente fazendo que as faculdades facilitam homeschooling entrar. Olha. Porque aqui, quando você está no high school, na escola normal, você toma, todo ano você toma prova de inglês, você toma prova de matemática e você toma prova de ciências, que é o ACT, né? Para ver qual a sua Hum, nota. Só para ter uma ideia da nota daquela criança, da criança não, adolescente, que é no high school, né? No segundo grau. Quando você faz o homeschool, você pode tomar também se quiser. Se não, você só vai na faculdade quando você sente que você está preparado, você vai na faculdade, toma uma prova, eles vão falar, você está nesse nível de português, você está nesse nível de matemática, e você entra nessa classe. Você pode tomar a classe pessoalmente, ou você pode tomar a classe pela internet. Então, hoje em olha, dia, o mundo do homeschool é tão grande que é muito mais fácil, facilitou muito, não é mais como que antigamente, entendeu? legal. Tem várias oportunidades para todos os tipos de Eu programas. acho muito legal. Eu acho Então, legal o motivo pelo que vocês fizeram, que pelo que você está me dizendo, seus filhos devem ser muito próximos um do outro, mesmo tendo a idade diferente, assim, vocês como família ficam próximos. Eu sempre imaginei assim, eu fiz high school nos Estados Unidos, né? Então, eu sei como é difícil, eu vejo, eu tenho uma irmã bem mais nova, ela agora já saiu, ela tá com 21 anos, a Roberta, né? Mas na época que ela estava no high school, eu vejo cada vez pior, cada vez mais difícil. E não é só. E no Brasil eu sei que também tem isso. Não é só problema de drogas, não é só isso. Tem um problema. As amizades é uma coisa assim, chega a ser tóxica. E não é assim, são amizades ruins. É um negócio assim. Eu não sei o que acontece com a vida social dos jovens hoje em dia, que é uma coisa tóxica. Tem gente, em Utah, principalmente em Utah, é o maior índice de suicídio que tem nos Estados Unidos, que é um absurdo. Tem crianças assim de 11 anos se suicidando, é uma coisa absurda. Então eu vejo assim, sempre tem uma alternativa. Então, às vezes, as pessoas, a gente vê em filmes, muito filme, tem aqui, até aquele seriado lá, o 13 Razões, eu não sei como é que é em português, é o 13 Reasons Why. Eu vejo assim, você vê jovens que às vezes estão passando por situações e às vezes os pais ficam desesperados, não sabem o que fazer, e às vezes eles não têm noção de que eles têm outras possibilidades, eles têm outros caminhos para seguir. Eu acho que o homeschool seria uma ótima alternativa que às vezes os pais não têm essa noção, ficam meio desesperados. Eu sei que não é o seu caso, mas assim, eu vejo como uma opção também. com certeza. Porque aquela coisa, você não tem que fazer um homeschool, não é que, fica isolado dentro de casa. Como que é o social? Como é que fica? Não, gente, é ao Como são contrário. as A suas classes criança, nas suas aulas? olha, a gente, como eu estava falando, assim, a gente começa com devocional e que a gente inclui religião, a gente inclui história, a gente inclui coisas que funcionam para a família inteira. O assunto que você quiser. Uhum. Ciências, a gente faz de ciências juntos e depois individual. Então, o meu filho está fazendo uma matemática, o outro está. Eu não coloco todos fazendo matemática ao mesmo tempo, Hum. porque se você tentar todos na matemática, você fica louca. Você coloca um fazendo matemática, você coloca o outro lendo, você coloca o outro escrevendo, entendeu? Ah. Faz assuntos diferentes, porque você ajuda esse aqui, se o outro precisa de ajuda, você vai lá e ajuda esse outro. Então, você faz uma rotação com os filhos. Parece complicado, parece difícil, mas não é, não é. Quando eu ouvi, quando essa minha amiga veio aqui em casa e me explicou, aí eu fiquei, não, a gente vai fazer. Depois eu fiquei, gente, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô inventando? Porque sobe a cabeça, né? Parece aquela coisa enorme. Mas quando você está fazendo, a família entra numa rotina, entendeu? Aham. Que dá certo. Você entra numa rotina que funciona. E você descobre como que funciona para você. Por exemplo,
eu não faço aquela pressão de que criança tem que ler com 5 anos, criança tem que saber adicionar com 6 anos. Não. Criança que consegue aprender e consegue fazer com 5 anos, maravilhoso. Se não consegue, vai aprender ainda. Não tem aquela pressão que tem que ser todo mundo igual. Aquela competição. Ah, meu filho andou com 10. Ah, meu filho andou com 13,5. Ah, o meu andou com 1 ano e meio. Andou, não O que andou? importa é que andou. No final, exatamente. Então não tem que ter aquela preocupação enorme, entendeu? Então, por exemplo, o meu filho mais velho, ele foi para a alfabetização, mas ele nem terminou o ano letivo na alfabetização. Ele não aprendeu a ler na alfabetização. Quem ensinou ele, todos eles a lerem foi eu que ensinei em casa. E geralmente fala, não tem como ensinar a ler. Se você não é professor, não tem como ensinar. É claro que tem. Tem livros que você pega o livrinho que vai te guiando como fazer. E você vai ensinando a ler. Então, assim, meu mais velho começou com 5 anos e meio. O meu mais novo agora tá com 6. Agora que ele tem interesse em começar a ler. Uhum. Mas ele tá parado. Quando eu tentei começar a ensinar com 5 anos, ele chorava, ele ficava estressado, não queria saber. Então, eu introduzi coisas que ele já gostava de fazer, porque é aquela idade de explorar, Uhum. aquela idade de ser, de querer aprender, Uhum. né? Então, ele tem 6, agora ele está empolgado, agora que ele quer aprender, e não tem pressão, não tem choradeira, não tem nada. Ele senta, a gente faz, você tem que fazer uma coisa exciting, né? Eu não Uhum. sei, não sei falar É mais empolgante? animado, É, animado. principalmente na idade mais nova. Uhum. Entra na rotina. A criança é rotina. Tem que ter a rotina na casa. Aquele horário, eles já sabem. A gente vai tomar café da manhã, vai trocar de roupa e vai começar a escola. Meio-dia, hora do almoço, a gente dá uma pausa e à tarde é só para música, para que não precisa tanto da tua ajuda, porque tu também vai estar cansado depois do almoço. Aham. Então, tu deixa aquelas coisas mais animadas que eles podem fazer sozinho para depois do Que almoço. legal. E eu vi que a sua amiga perguntou em relação à socialização. Isso. Então, deixa eu falar sobre isso, porque isso é a chave ponto do Hum. homeschool. Muita gente tem receio porque pensa, ah, como que vai, né? Como que socializa com outras Fica pessoas? só eles. Exatamente. Olha, é o seguinte, quando você faz o homeschool em casa, não é aquela coisa, não é como está agora. Agora a gente está preso dentro de Uhum. casa. Ninguém pode sair. Isso não é a realidade do homeschool hoje. O homeschool, você faz essas matérias, essas coisas em casa, mas você sai. Homeschoolers saem o tempo todo. Homeschoolers vão em field trips o tempo todo. Como é que fala field trips em português? Que eu não É, sei. eu sei, mas me fugiu a palavra. Quando a grupo da sala sai para ir para um outro lugar, né? Excursão. Professores, alunos, Excursão. discussão. Ah, pronto. Homeschoolers fazem isso o tempo todo. A gente vai para museus, a gente vai para várias coisas. E uma coisa que é muito bacana também, entra no grupo de homeschool Hum. com outras famílias que fazem homeschool. Isso é a parte mais importante. Não fica sozinho, isolado. Uhum. Se você não tem um grupo onde você mora, você cria um grupo. Não é difícil de fazer. Por exemplo, eu participava de um grupo, chama Rise Up Academy, só que tinha uma fila muito grande de famílias querendo entrar. E a gente só pode ter no máximo 30 famílias para não ficar uma coisa muito grande Hum. também, né? Então, eu e mais duas amigas, a gente decidiu, então vamos montar um outro grupo. Já que tem tanta gente na fila de espera, vamos fazer um outro grupo. Isso foi há quase 5 anos atrás. E nós criamos um novo grupo. E, gente, grupos são mães. Hum. Não tem ninguém profissional. Somos só mães com filhos que queremos providenciar um grupo de apoio para as mães e apoio para as Uhum. crianças. Então, a gente começou com esse grupo. No grupo, quando a gente abriu, tinha 20 famílias. Agora a gente tem 30 e uma fila de espera. Então, quem quer fazer, monta outro grupo. Uhum. Então, assim, quando são crianças pequenas, o teu grupo é mais de socialização. Junta um dia por semana. As mães e os filhos brincam. As mães que quiserem providenciar atividades, pode providenciar pintar, pode providenciar dançar, pode providenciar o que quiser, de acordo com o desejo que a mãe tem. Por exemplo, o que eu providenciei quando os meus filhos eram pequenos? Eu ficava ensinando português, Hum. eu ficava com as criancinhas fazendo atividades de português, porque era a minha especialização. Aham. Aí ela adora tocar violão. Então ela começou a ensinar músicas, cantar, porque eram pequenos. É só para ter aquele socialização, entendeu? Uhum. Quando eles vão ficando um pouquinho maiores, a gente já vai fazendo classes. Hum. Por exemplo, hoje mesmo, essa semana, é a semana da loucura.
Eu faço faculdade, eu voltei para a faculdade, então essa semana tenho provas finais Uhum. e eu participo no nosso grupo de homeschool, eu ensino classes de Shakespeare. Então Olha! a gente estuda a língua inglesa do Shakespeare e a gente monta um play, uma peça, Uhum. a gente monta a peça no final. Então, com o coronavírus, a gente não pode juntar um monte de gente e apresentar peça para os amigos e familiares, como a gente costuma Hum. fazer. Mas a gente está gravando cada cena e vai fazer em um vídeo. Ou seja, hoje à Legal. tarde inteira eu vou estar junto com os estudantes, a gente vai estar gravando as cenas a semana inteira. Então, eu ensino essa classe de adolescentes. Aham. O grupo é família, tem todas as idades. E a gente se junta uma vez por semana já para ter essa socialização. E você vai entender que quando você tem esse grupo uma vez por semana, você não quer se juntar com eles todos os dias, que você não tem tempo. Você não quer fazer. Você pensa que quer. Você pensa, é só uma Mas são os semana, amigos, é é o social, pouco. né? É o social. Mas eles se falam por internet, eles se falam por telefone o resto da semana. Mas a gente pensa, uma vez na semana isso é muito pouco, não é o suficiente. Ah, não. Quando você estiver lá, você vai descobrir que uma vez na semana é o suficiente. Você não quer ter aquele estresse de estar junto com as pessoas todo santo dia, porque você tem a sua parte da É, vida para fazer. normal. Então, pronto, aí nesse grupo tem várias idades. Meu filho de 6 anos está em uma classe onde isso não é matérias. Você não ensina, português, inglês. Não, são classes mais é, electives, eletivas, que a gente costuma fazer. Você faz a matemática em casa, você faz é, o, a gramática em casa, esse tipo de coisa. Uhum. E lá são classes eletivas. Então, dá aula de pintura, aula de música, aula de teatro. Tenho grupos mais velhos que eles já participam de classes que já exigem mais deles, que eles têm que trabalhar em casa. Por exemplo, a minha classe são adolescentes de 12 a 15 anos de Hum. idade, que é o nosso grupo do Shakespeare. Então, ele já tem que memorar, porque a gente vai fazer uma peça. Ele tem que É, memorizar decorar, é decorar. decorar, pronto, as falas, é tudo. Então exige, mas essa é a importância. Quando você vai ficando mais velho, você tem que exigir um pouco mais de responsabilidade deles, né? Uhum. Então as classes já adquirem você passar mais tempo estudando, porque você já está numa idade que você tem que ser mais responsável. E quando você fica adolescente, você tem que ter mais responsabilidade sobre a sua educação. Você não vai aprender se você não quer. Muito Você legal pode ir isso. para uma escola privada, você pode ir para uma escola pública, não interessa, você vai participar da classe. Mas enquanto você não adquire aquela responsabilidade na sua educação, você não Isso é aprende. legal. Você está mais do que tudo até ensinando essa responsabilidade para eles. O que eu acho essencial, porque quando a gente é criança, a gente só entende isso depois que vira adulto. Mas quando a gente é criança, a gente vai na escola para aprender a aprender, né? Exatamente. Desculpa, travou E você tem que deixar falhar. aqui. Não, não tem É. problema. Você tem que deixar falhar. Você não pode resolver tudo. Por exemplo, na classe de um filho meu, ele tinha que apresentar um projeto. O que ele quisesse fazer. Se ele quisesse desenhar, se ele quisesse pintar, se ele quisesse fazer uma música, o que ele quisesse fazer, quisesse montar uma coisa de Legos e apresentar como que ele fez, a escolha é dele. O importante é que ele aprendesse como apresentar em público, né? Porque ele ia apresentar para a classe inteira. Uhum. Na noite anterior, a gente se junta toda sexta-feira. Chega na noite anterior, mãe, eu não fiz. Eu digo, aí eu não posso fazer nada. Me ajuda, eu digo, eu não fiz nada, agora tá na hora de dormir. Aí eu não fiz, digo, então aprenda a falhar, ué. É você que tinha que fazer o projeto. O projeto não é meu, não é a minha classe, é a sua classe, é o seu É projeto. verdade. Você que tem que fazer. Então você acha que ele esqueceu de fazer novamente? Nunca Nunca mais. mais. Nunca mais ele esqueceu, porque ele sabe que todo mundo ia apresentar um projeto, ele não ia. Ai, que legal. Então tem que deixar eles É, falharem, porque só aprende falhando, tem que é deixar, né? verdade. A Cliviane perguntou aqui: como vocês mantêm as crianças motivadas para fazer homeschool? Olha, quando é criança pequena, como eu falei, eu não tenho aquela pressão antes de 9 anos de idade, vai sentar e vai passar 1 hora fazendo matemática. Não. Porque a não ser que a criança goste, tem criança que gosta. O meu mais velho adorava, podia deixar ele fazendo horas. O segundo chegou, nossa, se eu fosse fazer isso com ele, ele ia estudar, nunca mais ia querer pegar no livro. Uhum. Então, com a criança.
Se tem criança que precisa daquela ajuda, aquele incentivo, você dá com coisas mais divertidas. Então, quando eles são mais novos, era mais pintura, e você vai implementando nisso. Por exemplo, tinha que meu filho, porque você escolhe, como eu falei, você pode fazer pela internet ou você pode fazer os livros. Você pega, você pesquisa, tem vários livros de séries mesmo. Você pega e você ensina o que está naquilo que combina com o seu filho. Uhum. Às vezes aquela aula não vejo muita necessidade, você pula aquela aula. Ah. Você lembra de tudo? Tu lembra, Bianca, de tudo que tu deu quando estava na Não, escola? realmente. É. Ixi, a gente não lembra de tudo, vai pegar aquelas mais importantes que são mais essenciais. Certas coisas entrou para um ouvido, saiu pelo outro. Então, assim, eu não perco tempo com essas coisas, né? Ah, verdade. Então, você pega a criança que é mais nova, que ela não tem aquela maturidade ainda de passar horas estudando. Vai fazer se for obrigada, mas nunca vai adquirir aquela paixão pelo estudo, né? Vai fazer por obrigação. Hum. E aí não é isso que eu quero. Eu quero incentivar a gostar de estudar, a querer ir atrás. Então, procura o que você gosta para você ir atrás. Então, quando eles são pequenos, a gente faz muita mais coisa divertida. A gente faz muita pintura, muita desenho, Eles música, aprendem a gostar de muito. aprender, né? Eles não aprendem que a escola é chata. Exatamente, muita excursão também. Um dia na semana a gente sai, vamos no zoológico. Mas você não vai só lá no zoológico para ver o animal. Você vai, esse animal, então vamos pesquisar. O que é esse animal? Como que se chama? De onde que veio? Uhum. O que eles comem? Sabe? Coisas de interesse para crianças pequenas. Uhum. Quando eles vão ficando mais velhos, aí eles já têm que botar a cara mais para estudar, porque é necessário. E se querem também, porque se não quer também não tem como obrigar, só vai chorar, É né? verdade. A Jéssica perguntou aqui, mas você acaba vendo todas as matérias como na escola? Porque às vezes tenho a impressão que quem faz homeschool fica para trás de quem está na escola. Não, olha, porque é o seguinte, quando você faz o homeschool, se você quer seguir como que faz na escola, você segue, você pega o mesmo material e você vai de classe em classe, e você faz exatamente como está na escola. Essa é a questão do homeschool. Como que você quer fazer? Eu conheço famílias que fazem exatamente como a escola. Uhum. Eles fazem o homeschool pela internet, exatamente como a escola faz. E eu já conheço outros que não fazem dessa forma, que eles aprendem o básico da matemática, de soletrar, de escrever, a matemática, porque matemática vai um nível atrás do outro, então você tem que começar do começo e seguir, Uhum. e fala sobre história, a história do país, a história do mundo, esse tipo de coisa. Mas tem gente que quer mais fundo na matéria, porque depende do interesse da criança. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a filha dela sempre falou, eu quero ser médica. Uhum. Isso é que eu quero fazer. Desde criancinha falava, eu quero ser médica. Então, ela focalizou o estudo da filha dela nesse ramo da medicina. Ela dava muita anatomia, fisiologia, já procurava laboratórios pela internet, porque ela fazia de casa, que você Uhum. pode participar pela internet, aprender da mesma forma. Então, assim, depende do que você quer Eu, fazer. Depende da área que eu você quer acho, eu acho que a seguir. beleza, o que você está passando para a gente é a imagem de que a beleza do homeschool é que você, como mãe, percebe o que é melhor para o seu filho, ou o que ele mais gosta, ou o que ele tem mais facilidade, ou o que ele se dá melhor, e você vai focar naquilo. Se você se sente melhor dando as matérias da escola, então dá as matérias da escola, né? Eu acho que tem muito material. A minha experiência aqui na Alemanha, só fazer uma comparação. A minha amiga Gabriela, ela falou com a gente na semana passada de como que é morar na Alemanha. Ela falou um pouquinho do ensino aqui. Aqui é obrigatório para a escola, não dá para ter homeschool. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui, quando eles chegam entre a terceira e a quinta série, acho que é o terceiro e quinto ano no Brasil, eles já começam a perceber, a professora já presta atenção, vê se o aluno ele tem mais facilidade, se ele tira boas notas, se ele é estudioso, ou se ele é aquele mais lazy, né? Mais, não quero fazer nada, não quero nada com a vida. E esses que têm mais dificuldade, eles ficam um ano a mais na escola para se prepararem para a universidade. E os que já estudam, tiram notas melhores, eles ficam um ano a menos. E os que ficam um ano a mais, eles têm que fazer um teste no fim da escola para ver a pontuação que eles tiverem é o que vai dizer quais universidades, quais cursos na universidade ele vai poder fazer. Então, por exemplo, se você
não quer saber de nada durante a escola toda, você fica nessa escola que você fica um ano a mais, e no final você não tira uma nota boa, que seria, por exemplo, o vestibular. Só que é uma chance só que você tem no final da escola. Se você não tira uma nota boa, você nunca vai ser um médico, você nunca vai ser um advogado. Muita gente vê isso pensando assim, nossa, mas coitada da criança, nunca mais vai ter chance. Mas se ela desde criança ela já não quer se dedicar aos estudos, é o jeito que ela vai ser adulta. E não é uma coisa ruim. Só quer dizer que talvez ela vai ter facilidade em outra coisa. Talvez vai ser sei lá, um pintor ou um artista, que não é menos do que um médico ou um advogado, mas é aquilo que ela gosta. Essa é a parte mais importante, tá entendendo? Não, não tem aquela coisa, vamos colocar todos dentro de uma caixa e todo mundo vai sair igual. Isso não existe, Uhum. gente. Quando a gente faz isso, a gente coloca uma criança para fracassar enquanto a outra vai suceder. Você tem que trabalhar com a criança. Eu tenho um amigo que ele faz homeschool com os filhos e ele fez homeschool na vida dele, que os pais fizeram com ele. E ele falou que ele não conseguia entender matemática, que ele não conseguia entender química, e ele achava, ele cresceu achando que ele era burro, que ele era estúpido, que ele nunca ia aprender. Então foi isso que passou pela cabeça dele, porque ele não conseguia entender. Até que quando a mãe dele decidiu que ia fazer o homeschool, ele já estava com 12 anos. A mãe falou: "Vou te tirar da escola, isso não está te fazendo bem". Tirou ele da escola e deixou ele passar muito tempo fazendo o que ele gostava de fazer, que era montar coisa. Ele pegava uma coisa, montava ali, montava ali. Agora ele é uma pessoa rica, sucedida, não é tão bom assim em soletrar, não entende tudo da matemática, mas ele sabe montar as coisas com metal, ele sabe fazer as coisas com as mãos, que era o dom dele. Uhum. Era o dom dele fazer. E agora ele é sucedido na área que ele consegue É, fazer, exato. na área que dá certo para ele. Então, às vezes a gente tem aquela pressão muito grande que a gente acha: "Ah, se meu filho não entende essa matemática agora, nossa, nunca vai numa faculdade". Isso não é verdade. Uhum. É claro que vai. Até porque à medida que vai ficando mais velho, fica mais fácil de aprender É. também. Não tem, não, porque é assim, o nosso cérebro tem crianças que já está preparada para começar a entender certa matéria com 6. Tem criança que precisa de 9 anos de idade. Tem criança que está com 12 anos de idade que consegue aprender mais fácil. Uhum. Então, assim, não é para desistir. Por exemplo, se tem uma. Eu vi quando a sua amiga estava falando da outra vez, estava falando sobre dislexia, por exemplo. Sim. Eu tenho uma amiga que a filha dela tem dislexia. Então, quando ela estava com 6, 7, 8, ela estava estressada, porque ela não aprendia a ler, então ela achava que não ia dar certo. Aí eu falei para ela: não, isso não é verdade. Trabalha com ela um pouquinho por dia, e se ela quiser, se ela não quiser essa semana, também não Uhum. faz. Introduz outra coisa que vai gostar. O que importa é que ela adquira o desejo de querer Esse é aprender. o principal. Então, é que seja. Quando eles estão naquela rotina de aprender alguma coisa, eles vão estar mais abertos para botar tempo para aprender o que é difícil também, porque já está na rotina de aprender, de conhecer novas coisas. Então, com a filha dela, ela só começou a ler com 12 anos de idade. Nossa. Agora ela tem 14 anos de idade, ela lê igual qualquer pessoa que tem 14 anos de idade, não tem diferença. Aham. Não tem diferença de quando ela começou. Ela lê igualzinho a qualquer outra pessoa de 14 anos de idade. Então, assim, tem que ter aquela pressão, sabe? Faz o que teu filho consegue naquele momento. Tem meu filho mais velho, ele faz tudo sozinho. O outro já precisa mais de mim. A minha filha faz muita coisa sozinha e entendi que precisa. Então, assim, trabalha com o nível da criança. Eles vão todos aprender. Uhum. Vai chegar lá, mas de acordo com o desejo dele. Se um quer ser médico, ele vai focalizar na adolescência, ele vai focalizar nessa área do corpo humano, porque é isso que ele quer fazer. Claro que vai continuar aprendendo história, vai continuar aprendendo a matemática, vai continuar aprendendo certas coisas, mas a maior focalização do estudo dele vai ser na área humanas, do corpo humano, porque ele quer ir na área de medicina. O meu outro filho, ele quer ser dentista. Hum. Então, claro que a gente dá todas as matérias, mas a área que a gente focaliza mais é nessa área de Que dentista. O que é que você legal. precisa? Prática para ser dentista, por causa das aulas que você vai ter que dar. E já tem gente que não quer ir na faculdade, porque não quer seguir uma carreira que precisa de uma faculdade. Aham. Talvez é uma de um curso técnico, gente. Isso Claro. existe. Eu sei que às vezes tem essa mentalidade que. É porque aqui. Eu não posso falar muito sobre isso, porque no Brasil é diferente. Se você é uma eletricista no Brasil, você não ganha muito. Uhum. Isso é um curso técnico. Mas um eletricista aqui ganha muito, porque mão de obra ganha É muito. verdade. Então,
uma área de eletricista, você vai focalizar naquela área quando você é adolescente, tá entendendo? Não tem aquela obrigação, todo mundo tem que fazer uma faculdade. Claro que não, você pode abrir o seu próprio É negócio. verdade. Se você é boa nisso, você faz isso. Então, assim, eu acredito que todo mundo que nasceu nessa vida tem o seu potencial. Você tem que descobrir qual é ele. Não o que vai te dar mais dinheiro. Não o que você acha que vai te dar mais fama. Porque isso também não vai te trazer felicidade, entendeu? Você tem que descobrir qual é o teu dom. O meu dom é esse. Então eu vou seguir esse caminho e vou me dar bem nisso. Porque isso é o que eu gosto, é o meu dom. Se o teu dom é aquela outra coisa, não interessa, porque tem aquela mentalidade, ah, mas isso é inferior do que aquele É. outro, não A tem gente às isso. vezes Se projeta você isso nos filhos. Certo, a gente É. projeta, mas não pode fazer isso, porque é uma pressão que a gente dá nos filhos que não é o dom dele, É. não é o que ele vai E tudo fazer. bem. E vai sentir que ele é fracassado, porque aquela pessoa fez aquilo, eu não consegui. Não, não tem isso. Somos todos diferentes. Você tem um talento, eu tenho um outro, Uhum. entendeu? Focaliza no teu talento. Você vai descobrir com a rotina de aprender, de estudar, qual é o talento. Mas não esqueça do grupo. Você tem que ter um grupo de suporte. A gente, como mãe, a gente precisa. O nosso grupo são 30 famílias. Cada família tem 3, 4, 5, a gente tem 6 filhos. Então, nosso grupo é Uhum. enorme. A gente, toda semana, aquele apoio que a gente, como mãe, precisa é muito importante, senão a gente desiste, a gente cansa, a gente pensa, ai, não tá indo para canto nenhum. Então, a gente precisa desse suporte de mães e os filhos com os amigos Eu acho que também. essa dica é válida para quem faz homeschool e para quem não faz homeschool. A gente precisa É, de uma rede de apoio de mães e a gente precisa de famílias que têm filhos que têm os mesmos valores, a mesma idade, que ajudam os nossos filhos. Eu acho que isso é de qualquer um. A Isa está falando que a minha filha é talentosa e não gosta de ir para a escola. Mas é esse o negócio, às vezes a gente não precisa colocar as crianças numa caixinha. Ela falou que ela tá feliz em ficar em casa estudando aqui. Que bom que ela tá tendo esse tempo, né? os meus filhos são assim também. Tanto que o meu filho mais velho, agora que ele tá com 14, aí a gente falou, Liam, se você quiser, porque aqui você pode tomar certas matérias em casa e você pode ir na escola no horário daquela matéria só para tomar aquela matéria se você quiser. Uhum. Ele pode ir na escola só para tomar matemática se quiser, ele pode ir na escola só para fazer basquete, ou vôlei, ou Legal. tênis, ou futebol nos esportes, ou línguas, ou teatro, ou banda, o que você quiser, você tem essa liberdade de ir na escola e tomar Uhum. qualquer aula que você quiser. Então, se você sente que seu filho está precisando mais daquele grupo, mas não quer ir para a escola o tempo todo, então você coloca naquela aula. Por exemplo, meu filho, ele faz aula de teatro com um grupo de homeschool. Legal. Então, ele apresenta uma peça. A minha filha, ela faz aula de dança com um grupo de homeschool. Ou então, não precisa ser um grupo de homeschool. As aulas você pode fazer num horário normal que não tem homeschools. Você tem que introduzir também a parte social. É responsabilidade dos pais, mas a grande importância é, pelo menos enquanto eles são pequenos, você sabe que tipo de amigos que eles têm, porque você conhece a família. Então você tem um pouco, porque quando ele é pequeno, ele não sabe quem ele é. Até no começo da adolescência, a gente não sabe que a gente é. Uhum. A gente pega a influência de todo mundo, a gente é todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque a gente se encaixar no grupo. Mas quando você tem aquela base, quando é pequeno, familiar, e aquela base com os irmãos, aquela base com amigos que você conhece, Uhum. que você sabe que são crianças boas, que são de famílias bacanas. Quando eu falo famílias boas, eu não estou falando em economia, não, estou falando de caráter. Uhum. Famílias boas de caráter, dá aquela base mais forte para a criança. Sim. Então, eu tenho amigos que os filhos, quando começaram no segundo grau, foram para a escola porque queriam ir para a escola. Mas eles já tinham uma base de quem eles são. Uhum. Já tinha uma base, sabe? Não tinha aquela coisa de vou com todo mundo porque eu não sei ainda, tem aquela influência que todo mundo me influencia. Sempre tem um pouquinho ainda, mas pelo menos já teve aquela base Uhum. numa idade mais nova. Então, assim, não tem aquela palavra, o homeschool é isso. Não, o homeschool é isso para você, o homeschool é isso para minha vizinha, o homeschool é isso para minha irmã, para outra pessoa, tá entendendo? Vá de acordo com a família, o que você quer fazer mais. E de acordo com a criança, porque cada criança é diferente. Você descobre isso quando você está ensinando seus próprios filhos, você vê isso, né? Com certeza. Ingrid, muitíssimo obrigada pelas dicas maravilhosas. Eu acho que homeschool não é para todo mundo, até porque no Brasil eu não sei como é que é a lei, mas eu acho que
tudo que você passou pra gente é de muito bom uso para quem decidir fazer homeschool ou para quem não decidir fazer homeschool. Muito obrigada mesmo pelas suas dicas. O pessoal pode entrar em contato com você pelo Instagram, se tiverem perguntas, quiserem. Pode, com certeza. Tem tanta coisa sobre homeschool que não dá para falar tudo. Pergunta, com certeza. Pode perguntar, fica à Ah, vontade. obrigadão pelo seu tempo, minha querida. Obrigada por você ter passado esse tempo com a gente. Obrigada, pessoal, por terem assistido, pelas perguntas de vocês. E é isso, a gente continua com as nossas lives todo dia. Fica a dica, uma dica diferente. Ingrid, você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir? Não, muito obrigada, pessoal. Se qualquer pergunta, fica à vontade, tá? Pode Tá perguntar. bom. Então corre lá para sua vida super, super cheia de coisa. Obrigadão mesmo, minha querida. Tchau. De- Boa Tchau, semana. gente. Tchau, tchau.